Deixa eu chamar o Oswaldo Eustáquio, ele está lá no Tribunal do Júri. A expectativa, né, Oswaldo, que essa decisão do julgamento seja anunciada aí no início da tarde. Procede essa informação de que o julgamento seja anunciado, o resultado ainda no meio da tarde, no máximo? Muito boa tarde, Tony. Bom dia a todos de Paranaguá. Estamos ao vivo em Curitiba, no Tribunal do Júri, e existe sim a possibilidade da sentença sair ainda hoje, no fim da tarde. Neste momento, Tony, a defesa de Ribas Kaila está tendo a oportunidade de falar por 1h30. É a fase dos debates. O Ministério Público começou às 9h30 também, teve 1h30 para falar. A assistência da acusação também pôde participar desse mesmo momento. E se o Ministério Público quiser, ele tem mais 1 hora para réplica e daí vai ter uma tréplica. E logo deve ser anunciada a sentença. Os jurados eles vão dizer se Kaila é culpado ou inocente. E caso seja culpado, o juiz vai dar a sentença de qual vai ser a pena, Tony Lagos. Essas são as informações. Eu estou aqui com algumas mães do Instituto Paz no Trânsito. Já conversamos com elas. Elas estão aqui guerreiras, valentes, todos os dias, chegaram cedo de novo. O que vocês estão achando do que está acontecendo aqui, do que a defesa tem falado? Nós estamos achando um absurdo, porque além do Carlos ser o culpado da morte do Carlos Murilo e do Rafael, eles estão falando que são os meninos que tinham culpa. Se os meninos não beberam, o Rafael, como a Cris sempre falou, ele nunca bebeu, o Carlos Murilo estava trabalhando, saiu do trabalho, estavam indo para casa, o Rafael estava dando carona para o Carlos Murilo ir para casa, e como que eles, sabe, estão acusando, inventando os absurdos. Tem coisas assim que não dá para entender. Não dá mesmo, os meninos morreram e eles são o culpado da própria morte. Eles não estão aqui para se defender. E não estão aqui para se defender. É verdade. Eu quero falar com essa senhora aqui, que é uma mãe também, Tony. Ela perdeu 4 filhos já, né? Como que é o coração de mãe numa situação como essa? Porque esse júri, ele representa a senhora. E representa as mães do litoral e as mães do Brasil. É muito triste, né? Eu estava até assim, sem força de vir, né? Porque meu filho, né, faleceu num acidente, né? E eu queria ver, né, a pessoa que tirou a vida dele sentado, né, assim, sendo julgado, mas ele não foi julgado, né? Porque ele pagou, sabe? A minha nora entrou em acordo, né? E ele, na época, o advogado meu falou, não, é melhor ela aceitar, né? Pegar o dinheiro do que condenar ele, né? Aí, como a minha nora, né, ficou com 4 crianças, né, 3 e grávida de outro, ela aceitou, sabe, pegar na época 30 mil reais, né. Complicado a vida sem os filhos. Complicado. Tá certo. E aqui eu tô vendo a camiseta Marlos Zanetti. O Marlos, ele morreu no dia 1º do ano. 1º do ano, lá em Itapuá, Santa Catarina. E foi por alguém que estava bebendo e dirigindo também que acabou matando, essa é a palavra, matando seu filho. Como que foi receber essa notícia no 1º dia do ano? Nossa, muito triste. Eu me desesperei. E ele foi lá passear, tudo, e esse cara estava com 0,80 de álcool no sangue e fez uma ultrapassagem lá e pegou meu filho de frente. E ele não faleceu na hora, ele faleceu no outro dia, no dia 1º, num dia de festa, que todo mundo reunido, né? Muito triste. Uma tragédia. Uma tragédia. Uma tragédia. Aqui, ó, a mãe do Luiz Vinícius, está escrito aqui, Tony. Filho, você mudou de endereço, mas saiba que meu coração e pensamentos te farão visitas todos os dias, enquanto eu viver. Enquanto viver, mãe? Enquanto eu viver. Enquanto viver, eu vou lutar. Lutar por outros, porque eu tenho outro filho, né? Então hoje a minha luta não é pelo Luiz Vinícius, a minha luta é pelo Lucas e pelos outros filhos de outras mães, porque nós como mães, nós não queremos que outras mães chorem igual nós choramos, porque é um sofrimento grande. Para mim como mãe, meu filho faz 8 anos e até hoje não teve justiça. E outra, uma mãe não consegue nem desmanchar o quarto do filho há 8 anos. Isso é muito dolorido para uma mãe. Quem matou está impune. Quem matou está impune.
está aí bebendo, se divertindo, enquanto nós, mães, estamos aqui chorando pelos nossos filhos, porque nós não enterramos filhos, nós enterramos nossos sonhos, porque nós somos mães, nós enterramos os filhos, porque um cara embriagado pega o volante e diz que foi um acidente. Não é acidente, é assassinato. Para mim é assassinato. Só quem passa por isso sabe. Nunca mais esquece. O quarto fica, as lembranças ficam. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Todo dia eu vejo, abro a porta do quarto do meu filho, eu olho, cadê ele de lá? E eu não consigo desmontar aquele quarto. Porque para mim, como mãe, é difícil. Por mais que eu tenha outro filho, o amor é diferente. Cada um tem um amor. Eu tenho um amor pelo Lucas e tenho um amor pelo Vinícius. Então, vai continuar lá. Porque nós, mãe, hoje estamos aqui também para pedir justiça. Justiça pelos nossos filhos. Os filhos nossos que estão vivos. Não os que morreram não precisam. Mas nossos filhos vivos precisam. Muito obrigado. A mãe está bastante emocionada aqui, Tony, porque, como ela disse, o pedido de justiça é para os vivos, é para quem fica. Porque os que morreram, as mães choram. Mas muita gente que está viva, Tony, vai morrer. Daqui a 10 minutos vai morrer um. Daqui a 20 minutos vai morrer 2, daqui a meia hora vai morrer 3. Esses são os dados do Instituto Paz no Trânsito. A cada 10 minutos morre alguém por imprudência no trânsito. Tony, são mais de 400 mil pessoas por ano. É um absurdo e essa tem sido a luta da deputada federal Cristiane Aredi. Enfim, o júri está sendo realizado nesse momento, ainda. Neste momento, como eu falei anteriormente, Tony, a defesa de Ribascal está falando. E ontem nós tivemos um dia tenso aqui. Um dia muito tenso. E nós vamos mostrar na reportagem realizada pela Andressa Urbic. Roda o VT. O primeiro dia de júri popular do ex-deputado estadual Fernando Ribascal Filho, que aconteceu ontem no Tribunal do Júri em Curitiba, terminou depois de ser ouvida a 6ª testemunha e com o interrogatório do próprio réu. O julgamento começou às 13h15, com duração de 8 horas, e foi retomado nesta quarta-feira às 9h30 da manhã. A expectativa é que a sentença seja divulgada até o fim da tarde de hoje. O ex-deputado foi o último a ser ouvido então e o seu depoimento durou cerca de 20 minutos. Ele disse que o acidente foi o maior erro da sua vida. Admitiu ter bebido e dirigido depois disso, mas que jamais teve a intenção de matar. Ele também alegou não saber que a sua carteira de habilitação estava cassada. Durante o julgamento, houve um momento de tensão quando uma amiga da família do ex-deputado foi pedir para que Cristiane Aredi, mãe de uma das vítimas, perdoasse Carli Filho. Ela repetiu, dizendo que ele não tinha a intenção de matar e que foi apenas um acidente. Eu falei isso, Cristiane, você devia perdoar, porque se fosse o contrário, se o Nando tivesse morrido e o filho dela tivesse vivo, ela ia ter esse mesmo comportamento? O Nando, não pode pegar o caso do Nando para Cristo. Ele não saiu de casa para matar ninguém. Foi um acidente. Foi um acidente que aconteceu, entendeu? 190 por ano? Quem lhe disse? A imprensa toda está dizendo, a perícia está dizendo, o mundo está dizendo. A perícia está dizendo, você tem certeza disso? No julgamento também foram mostradas imagens das vítimas após o acidente para que houvesse um melhor entendimento do que aconteceu, o que deixou as mães ainda mais abaladas. A mãe de Carlos Murilo, uma das vítimas fatais, pediu justiça. É porque eu não gostava de comentar sobre a morte dele, né? Sabia que ele não voltava, né? Então, para mim, não adiantava. Que Deus faça o melhor. A condenação do ex-deputado? Sim. Eu não tenho raiva dele. Só tenho mágoa. Bastante mágoa. A senhora acha que a justiça será feita se ele for condenado? Sim. O juiz responsável pelo caso, Daniel Ribeiro Surdi de Avelar, fez um balanço do primeiro dia de júri. Muito tranquilo, né? Graças a Deus, um júri, como eu havia previsto, um júri muito técnico, poucos à parte, e uma prova bem produzida para os jurados. Tenho certeza que os jurados entenderam bem aquilo que queria nas perguntas o Ministério Público e a assistência e também a defesa. O advogado de Cristiane Aredi, o Dr. Elias Matarassade, também falou sobre a primeira etapa do julgamento e antecipou algumas estratégias que estão sendo usadas pela acusação nesta quarta-feira. Hoje, nós vimos confirmar a tese da acusação. A tese que está na denúncia, na pronúncia de duplo homicídio doloso eventual. Nós tivemos aqui hoje a confirmação, inclusive o acusado, ele se mostra arrependido
do que aconteceu. Agora, a acusação se voltará a sustentar a tese que vem sustentando sempre, que ao conduzir o veículo naquelas condições pessoais e na velocidade que imprimiu o veículo, causando decolagem, e com 130 pontos em carteira, 90% dessa pontuação por excesso de velocidade. Então, nós vamos sustentar a existência do dolo eventual, ou seja, tinha a possibilidade de uma morte em perspectiva e ele não se deteve. Cristiane Yared, mãe de Rafael Yared, a outra vítima do acidente, conversou com a imprensa após o primeiro dia de julgamento. Bastante emocionada, ela disse qual a pena gostaria que fosse imposta a Carli Filho. O que nós estamos fazendo? É dizendo para uma nação inteira, mudem comportamento. Mudem comportamento, pelo amor de Deus. Usem cinto de segurança. Se beber não dirige, pode beber o que quiser, mas quando beber não dirija. Pelo amor de Deus, não mexa no celular. Tem vidas, vidas e vidas e vidas. É uma pessoa a cada 10 minutos morrendo nesse Brasil. Vocês sabem o que é isso? A pena que está imposta é a mim, não é a ele. A pena que está imposta em todo este caso é a mim, que vou ter que levar para o túmulo a dor que vai me perseguir enquanto eu viver. A reportagem ela foi feita pelo Rafael Paes, diferente do que eu havia dito que tinha sido feita pela Andressa Urbic. Olha só, mas a informação ela veio, uma informação importante. E, Tony, eu queria conversar com você um pouco sobre isso. Nós estamos aqui em um momento histórico, toda a imprensa da capital está aqui, um momento importante, não só para a imprensa, um momento importante para famílias em todo o Brasil, que tem casos como esse, de pessoas que beberam e mataram algum familiar. Como eu entrevistei as mães aqui, as mães disseram, olha, meu filho foi, eu todo dia abro o quarto dele e não encontro. Então são mães do Brasil inteiro, como eu disse, a cada 10 minutos morre alguém, daqui a 10 minutos vai morrer mais alguém. São 400 mil pessoas que morrem por imprudência no trânsito, bebida e direção, e agora também o uso irregular de aparelhos celular, Tony Lagos, aparelhos celulares. Quero saber, Tony, qual é a sua opinião sobre isso? Nós temos um caso semelhante no litoral do Paraná, que é o caso da Isabelle, que também foi assassinada por bebida, direção, trânsito, porte irregular de arma. O que nós podemos fazer, Tony, para salvar essas vidas, na sua opinião? Primeiro tem que mudar a lei, né, Oswaldo? Tem que tomar, as nossas leis precisam ser mais rigorosas, tem muita brecha nas leis. Daí, eu sempre tenho dito aqui, é um ano eleitoral, nós vamos eleger entre nós vamos eleger deputados e senadores que são os responsáveis pela elaboração das nossas leis. Agora, se você vota em pessoas corruptas, que já têm um passado sujo, que tipo de lei esse Brasil vai ter? Porque para você deixar uma pessoa presa é muito difícil. A própria Cristiane Yared não acredita muito que o Carli Filho saia preso daí com o resultado do julgamento, e existem muitas possibilidades dos dois assassinos da Isabelle também, daqui a pouquinho, estarem em liberdade, mesmo que já tenha antecedente, porque eles falaram que não tinham, e você trouxe uma informação exclusiva aqui na TVCI, que eles já tinham, inclusive, agredido um adolescente. Então, até que ponto as nossas leis são rigorosas, ou com essas brechas todas que há a possibilidade dos advogados fazer essas defesas de deixar seus clientes em liberdade? É a crença na impunidade, Tony Lagos. Infelizmente isso acontece. As pessoas acabam acreditando que vão se tornar impunes. Eu vou pedir para a nossa produção preparar um trecho do momento que eu conversei com a tia de Ribas Carli, uma mulher de uma família influente também, lá de Santa Catarina, um sobrenome bonito, que foi pedir perdão para Cristiane Yared. Mas um perdão com alguma imposição. A gente quer pedir perdão, mas você tem que falar com o Nando. Ela falou Nando. Você tem que falar com o Nando, se referindo ao ex-deputado Fernando Ribas Carli. E aquilo me chamou a atenção, eu fui conversar com ela. E eu questionei, mas a 170 km por hora? E com 4 garrafas de vinho? E ela foi bastante truculenta, Tony. E naquele momento as pessoas, os familiares ali,
começaram a ser truculentos também com a imprensa. Eu vou pedir para a nossa produção, se possível, colocar esse trecho no ar, na tela da TVCI. Eu falei isso, Cristiane, você devia perdoar, porque se fosse o contrário, se o Nando tivesse morrido e o filho dela tivesse vivo, ela ia ter esse mesmo comportamento? O Nando, não pode pegar o caso do Nando para Cristo. Ele não saiu de casa para matar ninguém. Foi um acidente. Foi um acidente que aconteceu, entendeu? 190 por hora? Quem lhe disse? A imprensa toda está dizendo, a perícia está dizendo, o mundo está dizendo. A perícia está dizendo? A perícia está dizendo, você tem certeza disso? Tony, você viu aí como que foi? E eu questionei ainda nessa hora, eu falei assim, mas você acha que foi um acidente? A 170 por hora, lógico que foi um acidente. Mas foi a 170 km por hora, numa velocidade que não podia estar naquela via. E também depois de 4 garrafas de vinho em 3 pessoas, será que está certo isso? E ela perguntou, mas quem não bebe, você não bebe? Beber e dirigir não pode, eu respondi a ela. E, Tony, parece que a família aqui está tratando isso com bastante truculência, porque parece que existe uma crença na impunidade, por serem uma família influente, de pessoas influentes, de um ex-prefeito, de um atual deputado estadual, porque o Fernando Ribascarli foi deputado e agora o Bernardo Ribascarli, o irmão dele, é deputado. Você acha que todo esse poder pode, de alguma forma, influenciar, Tony, na decisão dos jurados? Qual a sua opinião? Não digo influenciar nos jurados, mas eu volto a insistir, é essa sensação, e não é nem sensação, é a realidade, a impunidade que impera devido às nossas leis. Então, brechas tem muitas, e essa é a expectativa. Qual será a interpretação desses jurados? Mas chegar a influenciar o Poder Judiciário, não acredito muito, mas claro que mexe com a opinião pública, é o que a gente tem ouvido em todos os cantos por onde a gente anda, viu, Oswaldo? Tá certo, Tony Lagos, então eu vou encerrar minha participação nesse link com imagens de pessoas que estão querendo entrar no júri. Algumas pessoas estão na fila aqui para entrar, o júri está sendo muito disputado, estudantes de direito, jovens advogados, querendo saber como que é um grande júri como esse, porque aliás é um dos maiores júris da história aqui do nosso estado do Paraná. A qualquer momento eu volto com informações, Tony, do que está acontecendo. Eu encerro neste momento com a informação que a defesa de Carli Filho está falando no debate. Estou te ouvindo, Tony. Estou te ouvindo. Oswaldo, só queria fazer uma pergunta. Então eu encerro as informações com informações do debate. Eu queria uma informação tua. Pois não, Tony. O júri começou exatamente às 9h30, como estava programado, e terá um intervalo agora para o almoço. Isso vai interferir, claro, no resultado final, porque daí os trabalhos reiniciam logo após esse intervalo do almoço, se é que o juiz vai conceder. Entendi, Tony. O júri começou 9h35, mais ou menos, atrasou um pouquinho, mas começou no horário previsto. Já teve um pequeno intervalo e o intervalo para o almoço vai ser logo após o término da 1h30 que a defesa tem, que são chamados debates. Depois vai ser o almoço e logo após, se o Ministério Público quiser, terá direito à réplica. E se usar a réplica, a defesa terá direito à tréplica e daí os jurados se reúnem e sai o resultado, Tony. Ok, Oswaldo, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você volta, então, atualizando nossa equipe, acompanhando de perto tudo que está acontecendo. Então, se vai ter todos esses intervalos previstos ainda, o júri, o resultado vai terminar à noite, praticamente, até a volta do almoço, o reinício dos trabalhos, e a TVCI estará acompanhando.